Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um CRC Cast em parceria com a Receita Federal para falar sobre imposto de renda. Eu sou Juliana Reis, jornalista aqui do CRC-RJ, e hoje nós vamos bater um papo sobre as mudanças do programa IR 2024. Para falar com propriedade sobre o assunto e tirar todas as nossas dúvidas, nós convidamos o José Carlos, que é auditor fiscal da Receita Federal e supervisor nacional do Imposto de Renda. Seja muito bem-vindo, José Carlos. Obrigado. Prazer estar aqui. E a gente vai começar com a pergunta do nosso presidente, Rafael Machado. José Carlos, quais são as principais mudanças do programa IR? Esse ano, a principal mudança do imposto de renda está relacionado a quem está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Como todos sabem, a gente não tinha mudança na tabela progressiva há bastante tempo e ano passado houve uma lei que mudou a tabela progressiva, mudando os limites de isenção. Até 2 salários mínimos, passou a não pagar imposto. Essa mudança na tabela do ano passado, ela fez com que a tabela anual do imposto de renda fosse alterada e, com isso, alguns limites de obrigatoriedade mudaram. Por exemplo, há um limite de obrigatoriedade pelo fato da pessoa ter recebido rendimentos tributáveis acima de um determinado valor. Esse valor era 28 mil e pouco e passou para 30.639,90, ou seja, aumentou a faixa de desobrigação das pessoas que recebem rendimento tributável. Outro limite importante que mudou é com relação aos rendimentos isentos. Quem recebia no passado acima de R$40 mil de rendimentos isentos, juros de caderneta de poupança, aplicações financeiras, não só rendimentos isentos, tributáveis exclusivamente na fonte, com tributação definitiva, se recebesse no ano mais do que 40 mil, estava obrigado a apresentar a declaração. Esse ano, esse valor passou para 200 mil. Então, quem ano passado recebeu rendimentos isentos, não tributáveis e com tributação exclusiva na fonte acima de 200 mil, está obrigado. Abaixo, por esse critério, não está. Um outro critério importante que mudou também é com relação a bens e direitos. A pessoa, no passado, que possuía bens até 300 mil, estava obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Agora, esse valor foi mudado, aumentado para 800 mil. Com isso, a Receita espera que mais pessoas estejam desobrigadas de apresentar a declaração. Estima-se que aproximadamente 4 milhões de pessoas deixariam de estar obrigadas a apresentar a declaração. Esse número vai cair 4 milhões? Não acreditamos. Não acreditamos nem que a metade caia, porque muitas pessoas apresentam a declaração mesmo não estando obrigados. É uma questão até de cidadania. As pessoas se sentem bem, as pessoas querem ter aquela declaração. Como dizer para uma pessoa que declara há 20 anos que a partir de agora ela não precisa mais declarar o imposto de renda? É difícil. Mas é papel da Receita tentar melhorar sempre e reduzir as penalidades, principalmente para as pessoas que estão na faixa mais baixa da renda. Perfeito, José Carlos. Ainda falando sobre as mudanças, você poderia explicar para a gente o que são os criptoativos e o que mudou no processo de identificação? O criptoativo é uma moeda digital, a gente tem diversos tipos, a mais comum é o Bitcoin, tem vários tipos de moedas digitais, tem a ver com o mercado mais moderno, esse mercado virtual e digital. A Receita, há um tempo atrás, passou a solicitar que esses ativos também fossem declarados, né? E aí, nessa declaração, esse item não era bem identificado. A pessoa escrevia lá no campo texto um criptoativo do tipo tal, que está não sei aonde, e não havia uma maneira, até porque era algo ainda muito novo, uma maneira de identificar corretamente o criptoativo. Então agora, na declaração do imposto de renda, continua lá ele sendo obrigado a apresentar as informações do criptoativo, só que a gente pede um código de identificação, o tipo, né, da moeda que é. E além disso tem a informação. Isso está custodiado em alguma empresa, está na sua carteira, no seu pendrive, na sua carteira fria. Como é que é a custódia disso? Quem é que está com esse ativo? Então, essas informações adicionais, elas passaram a ser exigidas nessa declaração de agora, para facilitar a identificação. Muitas vezes, a Receita, ao analisar uma declaração de uma pessoa que tinha uma moeda digital dessa, um criptoativo, pela falta de informação
ali, ela não sabia que tipo que era, tinha que intimar o contribuinte a dizer qual é esse criptoativo, para depois verificar que, tá bom, então está tudo certo. Para facilitar isso, a gente já vai pedir na declaração, olha, já identifique qual é o seu criptoativo para a gente não ter que te chamar para você dizer qual é o criptoativo. Então, é uma forma de facilitar e evitar que tenha que incomodar o contribuinte para explicar isso. É muito parecido com o código de ação. Você compra uma ação da Petrobras, você tem declarado na sua ação da Petrobras, tem um campinho lá para você colocar o código de identificação, PTR3, PTR4, o código de identificação da ação. No criptoativo agora também tem o código de identificação do criptoativo. Perfeito. Aproveitando essas dúvidas ainda sobre as mudanças, você poderia me dizer se é preciso declarar os rendimentos do exterior? Sim. A pessoa física que mora no Brasil, a gente tem que separar esse universo em dois grupos. A pessoa física residente, domiciliada no Brasil, ela tem que declarar toda a renda que ela recebe. No Brasil, no exterior, mesmo que o dinheiro fique no exterior. Então, se ela mora no Brasil, ela é um residente no Brasil e trabalha para uma empresa lá fora, né, nos Estados Unidos, e recebe esse salário dessa empresa lá fora num banco lá na Europa, é um rendimento de uma pessoa do Brasil. A legislação alcança ela, porque é um rendimento dela, mesmo que ela não traga esse dinheiro para cá, é um rendimento. Aí tem toda a parte de tributação, que vai considerar se ele já pagou imposto lá, se não pagou imposto no país, se existe convênio para bitributação, para evitar a bitributação. Então, a parte tributária disso aí depende muito de cada situação de cada país. Mas, se é um brasileiro, se mora no Brasil, ele, auferindo renda aqui ou lá fora, é tributável. Agora, se a pessoa já não é mais brasileira ou passou a ser um residente no exterior, ela saiu definitivamente do país, então ela não é mais tributada pela legislação brasileira. Aí ela deve responder à tributação do país onde ela está. E para os contribuintes que têm investimentos em fundo imobiliário, como que eles podem inserir isso na declaração? Então, o fundo imobiliário é como se fosse um fundo de ações, uma aplicação financeira, vamos dizer assim. Ele deve constar na ficha de bens, né? Se eu tenho um fundo imobiliário e ele ultrapassa o determinado valor limite que a legislação exige para eu declarar, eu tenho lá um código específico de fundos, dentro do grupo fundos, e tem lá o fundo imobiliário onde ele vai colocar o saldo que ele tiver no final do ano. Normalmente as instituições bancárias, elas encaminham para o contribuinte ou deixam disponível para o contribuinte o comprovante de rendimentos anuais. E ali tem o saldo que tem que ser declarado na declaração. Então, isso é o bem fundo imobiliário. Agora, esse bem pode ter, durante 2023, gerado algum rendimento, né? E aí, os rendimentos, normalmente, de fundo imobiliário são isentos e tem que ser declarados também numa ficha específica dos rendimentos recebidos. Se esse fundo não for um fundo imobiliário, for um fundo tributado, ele também tem um local específico para ser declarado. Então, com relação a fundos imobiliários, FIAGRO ou fundos de investimentos, são sempre duas informações importantes. Uma é o bem fundo, né? E outra são os rendimentos que esse bem fundo gerou. São dois lugares diferentes para declarar. É muito comum a gente analisar declarações e ver que a pessoa só declarou o bem fundo e não declarou o rendimento que aquele fundo gerou. Então, é importante salientar que são duas informações importantes. Uma é o bem, fisicamente, eu tenho um saldo bancário ou saldo de investimento de X mil, eu tenho que colocar isso na minha declaração de bens. E no ano passado, esse fundo gerou rendimentos no valor de tanto, que eu tenho que declarar também na ficha específica dos rendimentos. A gente, né, de acordo com as informações que a Receita nos disponibilizou, vocês estão criando um robô, né, para ajudar aos contribuintes a declarar o IR. E eu queria saber como é que funciona isso. Então, essa aplicação deve entrar em produção até o dia 15, até o início da entrega da declaração. E nós já temos na Receita o bot, é um robô, em que ele já responde a um monte de perguntas do imposto de renda. Se você chegar lá e colocar uma pergunta, eu recebi 10 mil de salário, eu sou obrigado a declarar o imposto de renda? Ele já te responde isso. Então tem uma série de informações que ele responde. E agora nós teremos um item novo lá, em que veja aqui se você está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma sequência de perguntas para você e você respondendo com sim ou não. Somente isso. Sim ou não. E no final dessas perguntas, ele vai dizer, olha, pelo que você me respondeu, você não precisa apresentar a declaração esse ano. Então, é uma ferramenta muito útil para a sociedade, para todos, porque muita gente, às vezes, não sabe se está obrigada a apresentar a declaração. Então, por exemplo, ele começa perguntando, você recebeu salários, aluguéis, aposentadoria no valor superior a 30 mil e pouco, lá ele dá o valor, sim ou não? A pessoa responde, não recebi. Você tem bens acima de 800 mil reais? À medida que ela vai respondendo, se ela tiver alguma situação que obriga, ele já vai dizer, olha, em função de você ter bens acima de 800 mil reais, você está obrigado a apresentar a declaração este ano. E se ela for respondendo as perguntas e a aplicação perceber que ela não tem nenhum motivo, ele vai responder, olha, pela análise das respostas que você deu, você não está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Excelente, acredito que vai ser muito útil. Sim, a ideia foi tentar facilitar e a gente tem recebido muitos questionamentos a respeito disso. Eu recebi isso assim, eu preciso declarar. Então a pessoa pode ir lá fazer a consulta, ele repete várias vezes, ele não pega o CPF da pessoa, não. Ela simplesmente é uma pessoa hipotética, né? Não tem... Eu tenho que informar meus dados, informar os valores. Não, só vai dizer sim ou não. Ó, essa pessoa hipotética aqui não tem isso, tem que declarar. Aí ele responde. E ainda tratando, né, dessas problemáticas do próprio contribuinte na hora de declarar o IR, é possível corrigir erros de declarações que já foram enviadas? Sim. A legislação brasileira, ela permite que o contribuinte corrija os seus erros espontaneamente, desde que a Receita não tenha identificado esses erros. Então, se você entregou uma declaração, descobriu que tem alguma coisa errada, você mandou alguma informação errada, o procedimento correto é retificar aquela declaração, é substituir aquela declaração por uma outra correta. Ela substitui integralmente. Não existe retificação de uma parte. Eu só errei isso, vou corrigir isso. Não. Você substitui aquela que você entregou por uma outra declaração nova. Isso é possível? É possível durante 5 anos, o período decadencial da declaração. Agora, se a Receita identificar primeiro esse erro e comunicar você, olha, deu ruim aqui, né? Você está com um problema na sua declaração, eu identifiquei. Ou seja, se começou o procedimento fiscal, a Receita intimou ou notificou o contribuinte, a partir de então ele não está mais espontâneo. Ele não pode mais, ele nem consegue mais retificar. O sistema bloqueia porque agora ele está numa fiscalização. Sim. E aí o resultado disso vai ter multa. Então é importante que as pessoas verifiquem se não cometeram algum erro, né? Antes de que a Receita descubra esse erro. Porque se ela descobrir primeiro e intimar o contribuinte, aí passa a estar sujeito a multa. E como é que ele faz para saber se errou a declaração ou se aconteceu algum problema na declaração dele? Tem várias formas. Na página da Receita, ele pode entrar lá no Meu Imposto de Renda, que é uma aplicação onde ele vai entrar com a conta GovBR dele. E ele, de posse dessa informação, ele vai verificar lá a relação de declarações que ele entregou. E se tiver pendência, vai estar escrito lá, olha, 2025, 2022 está com pendência. Ele clicar em cima, vai mostrar, olha, a pendência é essa, você declarou isso e a Receita acha que é isso. Aí tem lá as orientações. O que eu posso fazer? Aí está lá, orientações para resolver esse problema. Corrigir, retificar, verificar com a fonte pagadora. Então, isso pode ser feito tanto pelo computador como pelo aplicativo Receita Federal. Ele entra aqui. Se você entrar aí no aplicativo Receita Federal, entrar com a sua conta GovBR, já vai dizer, olha, como está meu CPF, como estão minhas declarações, se você tem algum processo na Receita, se você tem alguma pendência, tem tudo ali. Pode ver as suas notas fiscais, pode verificar suas empresas, como é que estão. Ele faz um apanhado, o aplicativo faz um apanhado da situação do contribuinte. E, inclusive, mostra todas as suas declarações, mesmo que não tenha sido você que fez. Elas não são suas? São. Mas foi o meu amigo que fez, foi o meu contador que fez, foi um especialista que fez, não tem problema. Você pode consultar, olhar, pegar cópia da declaração, verificar se tem alguma pendência. Então, independente de quem fez a declaração, qualquer cidadão pode baixar o aplicativo Receita Federal, entrar lá com a conta GovBR dele, tem que ser uma conta ouro ou prata, e verificar sua situação na Receita.
sei lá, minhas empresas. Peraí, tem empresa? Eu nem sabia que tinha. Aí ele clica lá e vê que descobre que tem empresa. Importante isso, né? Então tem todos processos administrativos dentro da Receita e é uma série de situações. É um aplicativo bastante complexo e que permite justamente isso, a sociedade acompanhar a sua declaração. Então, respondendo a sua pergunta, é possível sim retificar a declaração durante o período de 5 anos. Né? Se a Receita começar o processo fiscal, ele não pode mais retificar e vai ter que arcar com as multas, caso seja apurado multa. Como é que eu faço para saber se eu tenho alguma pendência lá na minha declaração? O caminho mais fácil, porque está na palma da mão de todo mundo, é o aplicativo Receita Federal. Entrou com o GovBR, sua conta pessoal, tem lá, meu imposto de renda. E que ali ele vai mostrar a declaração 2014, 2024, 23, 22, 21, todas elas. E aí, se tiver alguma pendência, vai estar uma pendência do lado do que, atenção, tem pendência. E como resolver? Então é simples assim. Bem simples mesmo. Uhum. Depois você entra na sua aí para dar uma olhadinha. Agora vamos passar para dúvidas mais específicas propostas pelo nosso vice-presidente de controle interno, Paulo Henrique Pegas. Primeira pergunta. Posso deduzir na minha declaração de pessoa física o plano de saúde que eu pago em meu nome, mas pela EPP tributada pelo Simples, que sou sócio? Então, as despesas dedutíveis na declaração, principalmente se está falando de despesa médica, né? Elas têm que ter algumas características. A primeira é ser realmente uma despesa médica realizada por médico, daquelas que são dedutíveis, né? Que podem ser médico, dentista, psicólogo, terapeuta ocupacional. Essas são dedutíveis. A outra coisa que precisa ter para uma despesa ser dedutível é a pessoa poder comprovar que foi ela que arcou com aquele valor, que não foi um terceiro, é uma despesa minha. Então, é um caso muito comum, às vezes, de marido e mulher ou de alguém que paga o plano de saúde. Se a pessoa que está declarando tiver condições de provar que foi ela que arcou com aquele pagamento, não tem nenhum problema. Se ela não tem como provar isso, aí a gente começa a ter o problema da segunda regra. Não tem como caracterizar que foi ela que assumiu o ônus daquela despesa. Então, por exemplo, um plano de saúde da sua empresa. Você é contratado, a empresa paga o seu plano de saúde. Você pode deduzir esse plano de saúde? Não, porque não é você que está pagando esse plano de saúde. Agora, se você paga para a sua empresa uma parte desse plano de saúde, a minha empresa paga uma parte e eu pago outra parte. Essa parte que você pagou é reembolsada. O mesmo exemplo para uma consulta médica. Você foi ao médico e pagou R$1.000 de despesa. Você pode abater esses R$1.000? Sim, você arcou com isso. Agora, você pegou essa despesa, encaminhou para o seu plano e o seu plano te reembolsou desses R$1.000 uns 200. O plano nunca paga tudo, né? Reembolsou 200. Você pode ainda continuar batendo R$1.000? Não, porque você não arcou com os 1.000. Você arcou só com 800, porque 200 o plano. Então, na resposta, ele pode abater aquilo que ele tiver condições de comprovar que foi ele que arcou com aquilo dali. É claro, estamos falando de despesas médicas dedutíveis, porque tem várias despesas médicas que não entram na dedutibilidade, mas se ele comprovar que é uma despesa médica, e que foi ele que arcou, nenhum problema. Segunda pergunta, então. Não tenho renda tributável e fiz minha declaração até o ano passado porque tinha bens na faixa de 500 mil. Com o aumento do valor para 800 mil reais, não sou mais obrigada a declarar? Essa é uma excelente pergunta e esse é um excelente cliente para o bot da Receita, né? Primeiro, somente pela informação do patrimônio não dá para garantir. Se ele tem um patrimônio de 500 e agora a regra é 800, por essa regra ele não está mais obrigado. Mas tem que ver se ele não se enquadra em alguma outra regra. Por exemplo, ele diz que não teve rendimentos tributáveis acima de um determinado valor. Mas e os rendimentos não tributáveis dele? Ultrapassou os 200 mil? Né? E ele fez alguma das operações em bolsa de valores que obrigam ele a apresentar? Então, depende das outras questões. Mas por essa regra dos bens, se era só isso que fazia ele apresentar a declaração, esse ano ele está dispensado da entrega da declaração. Excelente. Agora, pontuando algo mais específico que eu vou trazer aqui pra gente conversar, estamos gravando esse episódio do podcast no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu acho que nada mais justo da gente pontuar também esse recorte, né? Sabendo que 50% dos lares brasileiros, mais de 50% são sustentados por mulheres.
né? Eu gostaria de saber qual é o quantitativo de declaração de mulheres, né? Feitos na Receita Federal. Se é maior, se é menor que os homens, como é que funciona? Então, vamos lá. Essa pergunta é bastante propícia para o dia de hoje, né? A gente sabe que a gente vem de um país, né, de uma história em que as mulheres não trabalhavam, eram dependentes, e isso vem mudando com o passar do tempo. A gente analisando o total de declarações apresentadas, a maioria ainda é dos homens. Mas nota-se que desde 2008 para cá há uma mudança, há um crescimento no percentual das mulheres que declaram imposto de renda. Do total de declarações lá atrás, em 2008, os homens tinham 60% e as mulheres 40%. No ano passado, esse percentual deu uma reduzida. Os homens foram para 55%, né, caiu de 60% para 55%, e as mulheres subiram para 45%. Isso considerando o total geral de declarações. Onde tem ali dentro também declarações em conjunto, em que a gente não sabe quem é quem. Estamos pegando apenas pelo CPF, e o CPF às vezes é o homem, então, mas às vezes até a mulher ganha mais. Também fizemos essa mesma apuração, excluindo essas declarações em conjunto, porque a gente não sabe de quem é quem. E aí, nesse caso, as mulheres já são 60%. Ou seja, se a gente tirar aquelas declarações que são em conjuntos, em que ali dentro está homem, então casal, e trabalhar somente com aquelas individuais, as mulheres já têm 60% das declarações. Excelente. José Carlos, o que você pode falar para a gente sobre o fim do Código de Acesso, que tem sido uma pergunta frequente entre os contadores? Já há algum tempo, os órgãos do governo, eles pleiteiam uma forma unificada de acesso às informações. Algumas iniciativas foram lançadas, o INSS tinha a conta do meu INSS, a Receita Federal criou o Código de Acesso, outros órgãos do governo, cada um criou uma maneira de autenticar o seu usuário. Então o cidadão às vezes tinha que ter um código para entrar no INSS, um código para entrar na Receita, um código para entrar em tudo que é lugar. De 5 anos para cá, a legislação mudou e foi criado uma conta digital para a pessoa física. Então, todo cidadão pode ter uma conta digital. Essa conta digital tem 3 níveis, né? Um nível que é básico, onde ela simplesmente informa, olha, eu sou fulano, eu nasci no dia tal e crio uma conta, né? Que é o nível básico. E tem 2 outros níveis que são mais avançados e que garantem pela legislação que ela é ela mesma. Ou seja, quando ela cria uma conta dessa avançada, alguém referenda aquelas informações e diz, não, essa pessoa é essa pessoa mesmo. Então, esse arcabouço jurídico permite que essas pessoas com nível avançado, os órgãos de governo, os entes públicos, possam passar informações sigilosas. Então, para eu passar alguma informação sigilosa para alguém, do nosso site, para o nosso aplicativo, poder passar uma informação sigilosa para alguém, essa pessoa tem que estar identificada nesse nível mais avançado, porque é a que garante pela legislação que eu não estou cometendo nenhum problema. Então, a Receita tinha o código de acesso, que era uma maneira de acessar os serviços na Receita, onde, para gerar o código de acesso, pedia o número da entrega da declaração, a data de nascimento, o CPF, algo simples, que poderia ser facilmente até forjado, facilmente recuperado, né? Porque às vezes a pessoa entrega a declaração dela num banco, entrega a declaração para uma outra instituição e ali tem os dados para fazer o código de acesso. Então, a Receita já tinha sido acionada várias vezes, olha, esse código de acesso não pode, está contrariando a legislação. E desde o ano passado, então, para os serviços da Receita Federal, ficou estabelecido que, olha, nós vamos seguir a legislação, vamos parar de descumprir a legislação e vamos ter que seguir. A legislação fala, só posso trocar informação e oferecer serviço para quem tem conta ouro ou prata. Os níveis avançados é a conta GovBR ouro e a conta prata. E o nível básico é a conta bronze. A conta bronze, se eu souber os seus dados CPF, data de nascimento, onde você começou a trabalhar, eu consigo gerar. Então ela não é uma garantia de que eu posso passar os dados sigilosos para a conta bronze. A legislação só permite para ouro ou prata. Então, desde o ano passado, a Receita vem fazendo com que suas aplicações, principalmente aquelas que trocam informações sigilosas.
Uma consulta à restituição, uma consulta CPF, uma consulta CNPJ, isso continua aberto para qualquer um, porque não está passando nenhuma informação sigilosa. Mas, por exemplo, consultar a sua declaração, ver o seu informe de rendimentos, quanto você ganhou, quanto você teve de despesa médica, isso são informações sensíveis, sigilosas, e que estão protegidas por essa lei que diz que eu só posso passar para essa pessoa se ela tiver autenticada no nível ouro ou prata. Bom, aí os contadores, na verdade, os contadores auxiliam muito a Receita Federal no preenchimento da declaração, eles fazem uma triagem muito boa, um trabalho muito bom. Eles utilizavam o código de acesso porque eles entregavam a declaração do contribuinte e para gerar o código de acesso as informações eram daquela declaração, então todos tinham acesso com facilidade, né, ao código de acesso e com isso a vida da pessoa. Com essa prática, com essa implementação, alguns contadores, claro, estão reclamando disso, mas é algo que a gente não tem como escapar. A lei é clara, ela está dizendo que só posso passar essas informações, qualquer coisa disso eu estaria descumprindo. Como é que os contadores, então, deveriam passar a agir agora? Bom, se eu sou um contador, estou sendo contratado pela Juliana para fazer a declaração dela, eu tenho duas maneiras. Eu posso fazer a declaração simples, usando o programa sem buscar na Receita Federal nenhuma informação sigilosa da Juliana, ou eu vou pedir a Juliana para que ela me dê uma procuração eletrônica. Ela entra aqui no celular e dá uma procuração para mim. E aí, com base nessa procuração, eu entro, faço todas as informações como se eu fosse a Juliana. Vou ter acesso à pré-preenchida, às notificações de malha, ao DARF, tudo. Porque ela me deu uma procuração. Tem, inclusive, um processo de autorização, que é uma coisa mais simples até, mas que só permite um número limitado de pessoas. Mas a procuração eletrônica é algo que a classe contábil pode passar a solicitar para o cliente, até para profissionalizar ainda mais esse relacionamento com o cliente. A gente sabe que tem muitos contadores que fazem a declaração, os supostos contadores que fazem a declaração e nem pegam um comprovante, ele pega os dados lá, faz e depois é até questionado com isso. Então é uma maneira de fazer com que esse relacionamento da classe contábil vá para um outro patamar de seriedade, né? E uma maneira de facilitar o acesso também às informações, porque se o contador tiver a procuração daquele cliente, ele tem todos os serviços disponíveis para ele oferecer o melhor serviço possível para o seu cliente. É algo, eu sei que tem muita gente reclamando do fim do código de acesso, mas a Receita não tem como descumprir a lei. Não há uma solução que permita, olha, o que eu vou fazer então? Eu tenho meus órgãos de controle também que estão pressionando, olha, você não está cumprindo a lei. A lei foi implementada e diz que você não pode dar comprovantes. Acho que a maior reclamação é com relação ao comprovante do INSS. Né? O INSS também fornecia o comprovante do rendimento dos aposentados e muitos contadores tinham um códigozinho para acessar lá o INSS. E o INSS também parou, olha, não, eu também estou sujeito à mesma lei que a Receita. E a Receita também tinha lá os comprovantes de rendimento e ela, agora só com ouro prata. Então, infelizmente, pode parecer ruim, mas é um avanço para o país. Agora, cada cidadão tem uma conta única para fazer todas as transações no governo. Zé Carlos, agora aquele tipo de informação que sempre precisa ser relembrada. Quais são as consequências do atraso na entrega da declaração? O atraso na entrega da declaração, para quem não está obrigado a apresentar a declaração, não é nenhum. Se eu não estou obrigado e entreguei depois do prazo, nenhum problema. Agora, se a Receita identificar que aquela pessoa estava obrigada a apresentar a declaração no prazo, essa declaração passa a ter uma multa por atraso de entrega na declaração. Essa multa pode chegar a 20% do imposto devido e a mínima é de R$ 165,74. Então, se a pessoa atrasar no mínimo R$ 165,74, ela já vai perder. Se essa declaração tivesse algum saldo a restituir, então digamos que ela entregou em atraso e ainda tinha uma restituição de R$ 200. Essa multa será compensada automaticamente e ela vai receber somente o saldo. Então é importante evitar atrasos na entrega da declaração. E mais ainda, se a pessoa estava obrigada a apresentar a declaração e não entregou o prazo devido, ela corre o risco do CPF dele se tornar irregular. Existe um programa Omissos
onde a Receita verifica quem deveria apresentar a declaração e não apresentou, e o que faz? Ela troca a situação do CPF para um CPF pendente, omisso. Com isso, ela já não consegue uma série de questões na sociedade, programas do governo, conta bancária, ela passa a ter uma série de problemas. Então, para evitar que ela tenha o CPF classificado numa situação de irregularidade, melhor é que ela cumpra a obrigação, apresente no prazo, evite multas e evite transtornos do CPF. Excelente, José Carlos. Então, para a gente fechar, eu não posso deixar de perguntar. Por que é tão importante ter um profissional de contabilidade para declarar o imposto de renda? Então, o profissional de contabilidade, até pelo fato de ele fazer dezenas, por ele ter estudado a legislação, por ele conhecer mais a legislação tributária, e no Brasil não é uma tributação muito simples, né? São cheios de regras, de exceções, o que pode abater, o que não pode abater. É importante que a pessoa, ao fazer a sua declaração, ela procure profissionais que estejam acostumados e que tenham capacidade para fazer a declaração. Nós temos exemplos de declarações que são simples e que aí o próprio contribuinte pode fazer a sua declaração e a Receita tem investido para facilitar o acesso dessas pessoas mais simples. Mas há situações realmente, e principalmente quando envolvem múltiplos investimentos, que é importante você ter um contador do lado para ele poder colocar os rendimentos no lugar certo. A legislação brasileira ela faz com que as aplicações tenham tributação diferente. Um determinado investimento é isento, um determinado rendimento é com tributação exclusiva. Então, esse emaranhado, para quem tem realmente essa situação de um investimento de múltiplos bens, né? Ganho de capital, né? Ele vende bem, compra outro. Isso é importantíssimo você ter um contador do seu lado, porque ele vai saber te orientar e vai saber te assessorar nesse momento tão importante. Para facilitar a vida do seu contador, eu sugiro que passe uma procuração eletrônica para o seu contador para que ele possa consultar suas informações, entregar sua declaração usando a pré-preenchida e, com isso, evitar erros, possa acompanhar depois a sua situação. Embora você vá poder continuar acompanhando no celular, o seu contador vai poder verificar se aconteceu alguma coisa, se você caiu na malha. Se você caiu na malha, ele já vai poder entrar em contato contigo e te explicar o que aconteceu e o que você deve fazer. Então, acho que é importante que a classe contábil continue nos ajudando, né, e ajudando a sociedade nesse momento tão delicado da tributação. Perfeito, José Carlos. Eu gostaria de te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que essa conversa nossa vai auxiliar muitos contribuintes no cumprimento das suas obrigações tributárias. Para a gente fechar, eu gostaria de saber se você tem algum recado para deixar em nome da Receita Federal. A dica nesse período é sempre para todos, né, de classe contábil, é tentar fazer a declaração com a maior antecedência possível. Se você vai contratar um contador, saiba que no final do período da entrega, esse contador vai estar muito assoberbado, vai estar com muitas declarações para fazer. Nós temos 78 dias, teremos 78 dias para entregar a declaração. Não deixe para entregar sua documentação para os seus contadores na última semana, no último mês, e não apresenta logo agora. Já procura, se vai contratar um novo contador, já procura a partir de agora. Se você já tem o seu contador que faz a sua declaração há bastante tempo, já apresente logo a documentação. Não deixe para o final, porque o final ele fica tumultuado não só para os contadores, mas para todos, né? Se você vai fazer a sua declaração sozinho, né? Você não utiliza contadores, prepare com calma, separe a documentação, preencha o formulário com tranquilidade, utilize a declaração pré-preenchida. Todos devem utilizar a declaração pré-preenchida, porque ela já traz as informações digitadas. Eu não tenho que digitar. Um dos maiores problemas de malha da Receita Federal é justamente o erro de preenchimento da declaração. A pessoa bota um CPF, um CNPJ onde não dá, onde não deve, erra um número, bota um valor a menor ou a maior, esquece de botar uma determinada linha. Isso muitas vezes porque está em cima do prazo da declaração. Então, se você tem 78 dias para fazer isso, deixa lá para o final, vai fazendo com calma. E a pré-preenchida ajuda muito nisso. Como as informações já vêm carregadas, ela basicamente tem que pegar o comprovante, olhar ali, conferir, fazer um cara crachá, né? Verificar, tá tudo certinho, beleza, ok. Tá faltando alguma coisa, deve complementar. Isso é importantíssimo também.
O fato da informação não aparecer na pré-preenchida não significa que a pessoa não tem que declarar. Temos vários casos de pessoas que usaram a declaração pré-preenchida no ano passado e só aparecia uma fonte pagadora. Ela pensou, vou colocar somente essa fonte pagadora. Só que depois que ela entregou a declaração, passou um ano agora, a outra fonte pagadora apareceu. E ela caiu na malha e foi notificada. Então, se você trabalhou, se você tem os comprovantes, eu tenho 5 comprovantes de rendimento aqui. A pré-preenchida me trouxe 2. O que você vai fazer? Vai preencher os outros 3 que estão faltando, porque senão o que vai acontecer? Uma hora vai aparecer com 5 comprovantes. Valores estão diferentes. Eu tenho aqui, eu recebi 50 mil, mas aqui na pré-preenchida está só 40. Vou deixar só os 40. Depois vai vir essa nova informação para a Receita, ela vai ser chamada a se explicar por que declarou menos. Então, tanto o contribuinte que declara individualmente quanto os contadores devem estar atentos a isso. A pré-preenchida ela não impede do contribuinte cair na malha, mas ela reduz as chances de cair na malha pela falta de erros de digitação. Além da praticidade, né? Imagina a pessoa ter que digitar aquilo tudo na declaração correndo. Faça com a pré-preenchida, os seus problemas vão reduzir bastante. Perfeito, Zé Carlos. Muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui. Estou sempre à disposição. Muito obrigado a vocês. Agradeço. Vamos seguir com a nossa série de podcasts em parceria com a Receita Federal. Deixem nos comentários temas, sugestões para as nossas próximas gravações, os nossos próximos episódios. E te agradeço também por ter nos assistido até o final. Não se esqueça de nos acompanhar também nas nossas outras redes sociais. Nós estamos em todas, sempre @CRCRJ Oficial. Até a próxima.